Bom dia, meus amados irmãos, a amada família de Deus na IPLS. Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos da Palavra de Deus e temos estudado durante o período da escola dominical em classe única os assuntos que dizem respeito à nossa fé cristã. Estamos trabalhando diante da exposição dos ensinamentos da nossa confissão de fé, a confissão de Westminster. E aqui nós vamos dar continuidade. Tivemos, no domingo próximo passado, o seminarista Washington tratando da lição número 8, inclusive dividiu a lição em duas partes, de Jesus, que é o nosso mediador. E hoje nós vamos tratar acerca do livre-arbítrio, é a lição de número 9. Então nós vamos, nesse momento, falarmos com o nosso Deus, buscar a direção dele para este assunto tão importante às nossas vidas. O nosso irmão diácono Alberto irá fazer a leitura de um texto bíblico e estará levando a Deus uma oração, pedindo a direção de Deus para o assunto que nós estaremos tratando nesta manhã. Que você seja bem-vindo, meu amado irmão em Cristo, que você possa nos acompanhar diante deste assunto que é bíblico, é importante às nossas vidas, o livre-arbítrio. Sinta-se bem diante da palavra de Deus, sinta-se bem diante de nós aqui, estamos diante da comunicação online, e isso nos faz muito bem. E eu agradeço a Deus o privilégio que temos recebido dos nossos irmãos que têm nos ajudado neste trabalho. O diácono Alberto, nosso irmão Manuel, seminarista, o Gustavo, realmente eles têm trabalhado conosco, não têm medido esforços para nos ajudar a igreja a transmitir a palavra de Deus. Tivemos ontem a nossa primeira reunião de oração online, graças a Deus, foi uma alegria estarmos em contato com os irmãos, louvando a Deus, clamando o seu nome, a sua direção e a sua misericórdia. E assim, a IPLS, esta igreja amada, uma igreja histórica, tem realmente aproveitado a oportunidade para divulgar a palavra de Deus, trazer uma palavra também de conforto aos corações dos nossos irmãos diante desta enfermidade que assedia não só a nossa igreja, não só a nossa pátria, mas o mundo inteiro. Estejamos, então, em oração, em amor uns com os outros, tendo a alegria do Senhor. Isso é o que importa para nós, estarmos em alegria diante do nosso Deus, com fé e esperança, porque a resposta dele é fiel e é certa a nós. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus neste momento. Deus nos abençoe durante esses minutos que aqui estaremos transmitindo a sua palavra através desta lição. Diácono Alberto. Boa honra, um privilégio ler um salmo e trazer uma palavra de oração para a igreja, estarmos juntos aqui nessa manhã de domingo para estudarmos um documento da nossa igreja, um documento confessional produzido há muitos anos por nossos irmãos eruditos na palavra de Deus. O salmo que o reverendo Rudival separou para essa manhã é o salmo do número 27, o versículo número 1, em que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, ó Pai, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Deus, o Senhor é um Deus que nos criou, o Senhor é um Deus que criou a terra, o Senhor é o Deus
que fez as obras maravilhosas do universo, Pai amado. Muito obrigado pela salvação, muito obrigado por Jesus ter vindo e morrido naquela cruz por nós, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos em Tua presença hoje para estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, que a Tua voz ecoe através da boca do reverendo Rudival nesta manhã, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus amados, ao assunto da nossa lição de hoje, do livre-arbítrio. A nossa confissão de fé de Westminster, meus irmãos, um tratado teológico que realmente traz para nós alegria, um contentamento em sabermos que Deus tem nos usado. Usou os seus servos no passado, nos idos do ano de 1643, até o ano de 1649, no período de julho de 1643 a fevereiro de 1649, esta confissão fora elaborada na Academia de Westminster, na Abadia de Westminster, melhor dizendo, né? Em Londres, quando os homens de Deus, ali reunidos, prepararam, então, uma nova base de doutrina de forma de governo eclesiástico para a igreja. E hoje nós temos esse sistema de doutrina que nos ajuda a entendermos a palavra de Deus. É um estudo de sistema doutrinário que traz para nós o conforto, traz para nós a alegria de termos, então, este assunto tão importante às nossas vidas, o ensino da palavra de Deus. O primeiro texto que nós queremos deixar com os irmãos, diante da lição do livre-arbítrio, está em Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, que diz assim: os céus e a terra hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. A primeira colocação que nós queremos deixar para o meu amado ouvinte, meu amado irmão em Cristo, é com relação à definição do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade do homem dotado para fazer escolhas sempre voltadas para o bem. Esta capacidade, ela foi outorgada por Deus ao homem antes da queda. O homem, ele tinha a liberdade, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, mas esta liberdade fora comprometida com a entrada do pecado no mundo, pois o homem perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual. Então, o primeiro ponto de partida que precisamos entender é que nós, hoje, perdemos a liberdade através da nossa vontade, então nós não temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem sido uma questão de controvérsias no nosso meio cristão. A reforma do século XVI, ela trouxe para nós um resgate do ensino das Sagradas Escrituras. É o caso, quando nós já nos referimos, da elaboração da nossa confissão de fé de Westminster. Então, é fruto do trabalho da reforma do século XVI. Este assunto, amados, do livre-arbítrio, está no capítulo número 9 da nossa confissão de fé. E este capítulo tem 5 seções. Quais são elas? Seção 1 e 2
Deus criou o ser humano livre. A seção número 3, a queda anulou o poder de vontade do ser humano quanto a qualquer bem espiritual. O capítulo 4, a graça restaura parcialmente a liberdade do ser humano. A vontade humana precisa ser submetida à direção do Espírito Santo. Estes dois assuntos estão no item 4. A graça restaura parcialmente a liberdade do ser humano e a vontade humana precisa estar submetida à direção do Espírito Santo. E o item 5, somente na glória a vontade do ser humano será plena e livre. E eu convido ao meu amado irmão em Cristo, aquele que nos acompanha, que tenha uma especial atenção a este último item, o item 5. Somente na glória a vontade do ser humano será plena e livre. Mesmo com a conservação das nossas vidas, com a nossa vontade humana, nós não somos livres. A nossa liberdade é uma liberdade vigiada. Por quê? Porque nós, neste mundo, ainda sofremos a influência do pecado. Herdamos o pecado de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. A nossa natureza é pecaminosa. Então, a nossa liberdade, ela tem limites. Nós podemos agir livremente, vamos ver isso no final, mas não temos a liberdade de escolher a nossa salvação. Então, é um assunto muito importante, interessante para nós, principalmente nos nossos dias. Estamos vivendo essa grande dificuldade dessa enfermidade que assola o mundo e assola a nossa pátria, e precisamos entender, Deus está no controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, acerca desta influência do mal que está em nós, em Romanos, no capítulo 7, versículos 15, 17, 18, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio meio de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o bem que deveria fazer, não faço. O bem que eu deveria efetuar, eu não faço. É preciso, então, que nós entendamos que os nossos corações precisam estar diante da orientação da palavra de Deus. Vamos, igreja, vamos, irmãos, louvar a Deus, porque Ele usou os seus servos no passado para restaurarem as doutrinas bíblicas que nos confortam, que faz bem ao nosso coração. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós não podemos nos apoiar na nossa própria consciência. Não devemos confiar em nós mesmos. Devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não deixarmos de rever, de aceitar, de obedecer os seus mandamentos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Há uma pergunta do nosso catecismo maior, é a pergunta 149, que eu destaquei para que nós possamos entender a abrangência dessa nossa situação de pecado. Ainda estamos ligados a este mundo terreno, a este mundo mau, a este mundo tenebroso, mas temos a palavra de Deus para nos orientar. E a pergunta é a seguinte:
Será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? O Salmo diz que os mandamentos de Deus são perfeitos. A lei de Deus é perfeita, restaura a alma. Nós somos capazes de guardarmos todos os mandamentos da palavra de Deus? Nenhum homem por si mesmo, ou por qualquer graça que receba nesta vida, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Mas, diariamente, os viola por pensamentos, palavras e obras. Infelizmente, nós pecamos. Pensamentos, palavras e atos. Precisamos estar buscando sempre a direção do nosso Deus. Então, vamos prosseguir diante do desenvolvimento desta lição. Como já nos referimos, tem 5 pontos. Não estaremos aqui falando de nós mesmos, mas trazendo à luz o que a palavra de Deus se refere a nós. A confissão de fé, meus irmãos, não é a palavra final. A palavra final a mim e a você, a nossa igreja e a igreja de Deus na terra, a igreja visível de Cristo, é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, a palavra final. É a nossa única regra de fé e prática. Mas a confissão de fé, ela nos orienta. Todos os assuntos que ela trata estão realmente subordinados à palavra de Deus. Então, vejamos. Primeiro ponto do livre-arbítrio. Deus criou o homem, Deus criou o ser humano livre. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que nem ele é forçado para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Nos reportamos ao primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 15 e 17. Você pode nos acompanhar com o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que nela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A natureza humana não possui uma determinação intrínseca, isto é, natural da sua vida, nem para o bem, nem para o mal. E isso nos referimos antes da queda. Então, a influência da liberdade da natureza é procedente da criação. E a Bíblia, com frequência e naturalidade, faz referência a essa situação, apelando ao querer das pessoas. Por isso que nós, quando lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, diz que os céus e a terra hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor. Nós sabemos, meus amados, que nossa vida não depende de nós. Por isso que Deus mandou Jesus ao mundo, para que nele, por meio dele e através dele tenhamos vida. João, no capítulo 5, versículo 40, tem a seguinte expressão: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Palavras do Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e Ele quer que tenhamos vida, e vida em abundância. No item 2 desta questão que estamos tratando, que o ser humano ele foi dotado de plena liberdade, diz que o homem, em seu estado de inocência, tinha liberdade e poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Por isso que nós lemos lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17, agora, vamos repetir a leitura desses 2 versículos. Qual foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva?
de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E versículo 6 do capítulo 3, nós lemos: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa liberdade deixou de existir quando os nossos primeiros pais pecaram. Eles viviam num estado que a nossa confissão de fé chama de estado de inocência. Não tinham os nossos primeiros pais a tendência nem para o bem, nem para o mal. E há uma pergunta no nosso catecismo, primeiro catecismo que nós temos dirigido às nossas crianças, né? Pergunta o catecismo em que estado foram criados os nossos primeiros pais. Santos e felizes, mas a desobediência separou o homem de Deus. Por isso que nós entendemos que, neste primeiro item, o homem não tem mais a sua liberdade, porque ele perdeu em detrimento da desobediência. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Eclesiastes 7, 29, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele mudou em muitas astúcias. E é uma verdade, nós pecamos a todo instante, temos desobedecido ao nosso Deus. Item número 2, a queda anulou o poder de vontade do ser humano quanto a qualquer bem espiritual. Diz o seguinte, a nossa confissão de fé: o homem caindo em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a sua salvação. De sorte que nenhum homem natural inteiramente adverso à salvação, a esse bem da salvação, e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. E nós precisamos entender que é uma verdade. A salvação não está em nós, não depende de nós. Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E Colossenses 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós perdemos esta capacidade de termos a nossa vontade livre. Perdemos a capacidade de fazermos qualquer bem espiritual. Não estamos trazendo nenhuma novidade para o seu coração quando nos referimos à nossa desobediência. Nós retiramos da Bíblia a palavra de Deus, estamos aqui lendo para os amados irmãos alguns textos que falam da nossa natureza pecaminosa. E eu tenho certeza que estamos falando a pessoas crentes, em primeiro lugar, em primeira mão, aos membros da nossa igreja, que devem entender que de nós não há nada bom. Não há nenhum bem em nós. Há muita vontade de fazermos o bem, vontade de acertarmos o alvo, mas as inclinações da nossa carne nos levam a errarmos, a negligenciarmos, a desobedecermos. Por isso que precisamos ter o nosso coração voltado tão somente à palavra de Deus. E Paulo, nesses textos que lemos, eu vou repetir apenas as citações,
para que você, quem sabe, queira tomar nota. Romanos capítulo 5, versículo 6, Colossenses 2,13, 2,14, Tito, que nós não referimos antes, vamos falando agora, Tito capítulo 3, versículo 3 a 5, que diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, diante do livre-arbítrio, dessas palavras tão diretas e objetivas a nós, não queremos que fique no seu coração, na sua alma, apenas a parte negativa do nosso estado de pecado e miséria. A Bíblia é clara, mas precisamos reconhecer esse nosso estado e reconhecermos que precisamos da graça do nosso Deus. É isso que nos conforta, é isso que traz para nós realmente o deleite espiritual. O livre-arbítrio, ele faz parte da natureza criada, mas ele não subsiste na natureza caída. Por quê? Porque nós temos um Salvador, nós temos Jesus, que é o nosso mediador. Então, precisamos entender que há uma resposta à nossa desobediência. Nesse sentido, da nossa natureza caída, desobediente, nós precisamos olharmos para a palavra de Deus. Quando a Bíblia Sagrada, ainda na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, que nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. É a palavra do nosso Deus para nós, palavra de conforto, palavra de alegria ao meu, ao seu, ao nosso coração. O terceiro item fala sobre a graça que restaura parcialmente a liberdade do ser humano. É um assunto que precisamos entender pela fé. O item 4 diz assim: quando Deus converte um pecador e o transfere para um estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecado não faz o bem perfeitamente, nem deseja, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. É uma verdade. Por mais que eu e você nos esforcemos para fazer o bem, não o fazemos plenamente, completamente. E aqui eu realmente paro para pensar, graças a Deus, que nós temos a conclusão no item 5, que nós vamos ver daqui a alguns instantes, só na glória. Só na glória. É uma alegria, meu amado irmão, em Cristo, nós nos debruçarmos diante da palavra de Deus. Estamos aqui não ocupando um espaço, ocupando um tempo, não repetindo palavras, mas refletindo na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus a nós. É uma alegria que nós vivemos, e esta alegria nos traz a esperança de que um dia estaremos juntos com o Senhor da glória. A nossa vontade hoje, que é uma vontade vigiada, mas ela tem a direção de Deus. O seu Santo Espírito é que nos conduz para isso. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Romanos 7,15, nós já lemos, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro fazer, e sim o que detesto.
Mas, diante de uma restauração do poder regenerador do Espírito Santo, olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa condição de pecado, de pecador, desobediência, e encontramos Deus nos convidando a confessarmos a Ele os nossos pecados. Primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessemos a Deus os nossos pecados. Com fé, submissão, com humildade, com uma vida ao querer de Deus. Ele ouve a nossa oração e nos perdoa, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que restaura a nossa sorte, restaura o nosso caminhar, restaura o nosso viver. Deus, em Cristo Jesus, muda a nossa forma de agir e de pensarmos. Por isso, quando nós nos referimos aos textos, principalmente o texto de Tito, capítulo 3, a nossa condição, desgarrados, desobedientes, maldosos, caluniadores, avarentos, corruptos, é a nossa natureza. Não fugimos disso, mas nós temos um Deus que nos ama em Cristo Jesus. Ele é a nossa videira verdadeira. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Que haja conforto nos nossos corações. E agora, esta graça que habita em nós, que habita no homem natural, no homem carnal, faz com que nós tenhamos o desejo de praticarmos o bem. Ainda estamos presos a este mundo, mas teremos a certeza de que um dia estaremos com o Senhor da glória. Jesus, Ele disse, em verdade vos digo, que quem comete o pecado é escravo do pecado. O Evangelho de João registrou essas suas palavras no capítulo 8, versículos 34 e 36. E, voltando ao texto da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, agora no capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, amados, amigos, só a graça de Deus. Em Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ainda dentro do item 4 do livre-arbítrio, da nossa confissão de fé do capítulo 9, temos a vontade humana precisa ser submetida à direção do Espírito Santo. Dentro deste aspecto, quando Deus converte o pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça, Deus o habilita a querer e fazer com toda a liberdade que é espiritualmente boa. Isto só por causa da sua misericórdia. É Deus quem submete o nosso coração à vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz com que nós adoremos a Deus, falemos com Ele, desejemos ouvir a Sua palavra, pratiquemos as verdades da Sua palavra. Nós, que somos maus, Deus nos conhece. Ele sabe o que se passa na minha vida, na vida de cada um de nós. Nada escapa ao querer,
a vontade de Deus. Nós, na pregação de domingo próximo passado, sobre a providência, lemos os textos lá do Evangelho de Lucas, que não há nada escondido da vontade, onisciência e onipotência de Deus. Não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem a permissão e o conhecimento de Deus. É este Deus que quer nos restaurar. É este Deus que nos deu o espírito, não de escravidão, como diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, versículos 15 e 16. Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. É Deus quem cuida de nós. E o texto continua. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que haja alegria no nosso coração. Olhemos para o nosso passado, onde eu estava, quem eu era. E hoje, pela graça de Deus, somos o que somos, sou o que sou. Paulo disse isso. Não por ele. E você também, como eu também digo, não por mim, mas pela graça de Deus que habita em nós. Esta é a vontade de Deus em nós. E o outro texto que nós queremos deixar dentro desta colocação, dessa vontade de Deus que precisa estar submetida à direção do Espírito Santo, está em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, preservando a palavra da vida, para que Deus, no dia de Cristo, eu me glorie, Paulo dizendo, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que é que você e eu estamos fazendo neste mundo? Correndo atrás do vento? Não. Estamos correndo em busca do encontro com Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Essa expressão, correr aqui, andar apressadamente, apressarmos os nossos passos para estarmos cada vez mais próximos de Deus em Cristo Jesus, não por nós, mas pela graça de Deus que em nós habita. Então, vamos agora ao último item. Depois eu vou repetir os itens que nós desenvolvemos, para que você possa, quem sabe, anotar e depois trazer para a sua edificação, o desenvolvimento da sua fé cristã, outras aplicações. O último item, o item 5, somente na glória a vontade do ser humano será plena e livre. Somente na glória. E neste item é que nós entendemos realmente a definição do livre-arbítrio, a capacidade que o homem procura de fazer o bem espiritual que ele escolhe fazer. Será que é isso mesmo? Será que somos nós, humanos, quem escolhemos a fazer o bem? Temos esta liberdade? Então, vejamos no item 5. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Somente na glória. Então, vejamos os textos. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida do conhecimento do Filho de Deus, à medida da perfeita varonilidade, da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu vou repetir o que é que Paulo diz aqui. Nós chegamos à unidade, ao conhecimento, à perfeita varonilidade e à estatura do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Como que isso pode acontecer?
pela nossa vontade humana? Jamais. Judas 24, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Só há graça de Deus em nós. Somente na eternidade, essa nossa santidade, essa nossa glorificação será realmente perfeita e imutavelmente livre para o bem. 1 João, capítulo 3, versículo 2, primeira carta de João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de ver o Senhor da glória. Estaremos juntos, meus irmãos. Aí eu paro aqui um pouquinho para pensar. Como eu estarei na glória, vivendo com o meu irmão, se aqui na terra eu não tive uma boa convivência com ele? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que isso vai acontecer? Só a misericórdia de Deus para transformar o meu coração, amar o meu irmão que está aqui ao meu lado, na minha igreja, trabalhando comigo, mesmo que ele não concorde comigo, mas eu devo amá-lo e ele me amando também, porque um dia estaremos juntos com o Senhor da glória. Aí você pode perguntar, mas será que isso pode acontecer? Ora, se houver conversão, se houver restauração, se houver um genuíno arrependimento, que é Deus que faz a obra. Mas, enquanto aqui estamos, vivamos bem, vivamos em paz, amemos uns aos outros, sejamos cordiais, fraternos, amorosos, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que o mundo quer ver na igreja. O mundo é diferente da igreja, a igreja é vida de paz, de alegria, de amor, de contentamento. Isso não é utopia, é verdade bíblica. Eu não posso e não devo concordar com tudo aquilo que meu irmão faz, mas eu preciso ver o que é que está no coração dele, a sua bondade, o seu intuito de acertar, de fazer as coisas para o bem. Por que não me achegar a ele? Ao invés de criticá-lo, ao invés de injuriá-lo, ao invés de trazer problemas para ele, para a própria igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, vejamos o que é que o texto bíblico diz para nós. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, se eu sou incompreensível para você, se eu sou rude para você, se eu sou, quem sabe, até duro com você, que você tenha paciência comigo, mas você precisa ver e entender realmente que aqui nós estamos vivendo não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Não é a minha falta de capacidade, a minha falta de sabedoria, a minha falta de cultura, a minha falta de dinheiro, que faz com que eu esteja separado de você. Não é isto, não. É a graça de Deus que nos une. São palavras que nós trazemos agora para uma reflexão pessoal. Quando a Bíblia diz que nós seremos glorificados e saberemos e teremos as revelações do querer e da vontade de Deus, estaremos face a face com o nosso Deus, isso é profundo, isso nos emociona, isso nos faz refletirmos, mudar os nossos conceitos, meus amados, e trabalharmos enquanto é dia, porque Jesus está voltando. Ele voltará para trazer a sua igreja. Nós queremos caminhar mais um passo diante deste assunto tão importante para nós, o livre-arbítrio. A nossa confissão de fé, meus irmãos, não apenas no capítulo 9, mas no capítulo 5, da seção 3, Deus é livre para executar o seu plano, segundo o seu arbítrio. Capítulo 17, seção 2, a perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles,
mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus. No capítulo 20, seção 1, liberdade de ação e consequentes responsabilidades, os crentes procuram seguir os preceitos de Deus, não movidos de um modo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. É isso que eu trouxe, esta reflexão muito pessoal, muito simples, o nosso viver aqui. Vamos servir aos nossos amados irmãos, aqueles que estão conosco nessa luta. Vamos servir como espírito voluntário, não é? Tendo a liberdade de praticar o bem, mesmo não sendo perfeito, mas Deus conhece e Deus aprova aquilo que a igreja faz com amor e com dedicação e faz com alegria. Ainda no capítulo 20, na seção 2, só Deus é o Senhor da consciência. Fala da verdadeira liberdade de consciência e alerta contra destruir a liberdade de consciência, bem como nunca utilizar essa liberdade como pretexto para cometer qualquer pecado. Eu sou livre, então eu vou pecar. Eu sou livre, eu vou desobedecer. Eu sou livre, vou fazer o que eu quero. Não. Tenhamos uma liberdade que esteja submetida à vontade de Deus através do seu Santo Espírito. E, diante destes aspectos que a nossa confissão de fé de Westminster traz para nós, nós asseguramos que há, meus amados, diante de mim e de você, e de uma forma muito carinhosa, a nossa amada IPLS, um grande mistério de Deus. E estendo esta palavra a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que são crentes do Senhor Jesus, de qualquer denominação, um grande mistério. Que mistério é este? Deus, Ele consegue dar a nós estas faculdades decisórias, mas cumpre em nós o seu plano de forma imutável? Sim. Por que não? Vejamos no capítulo 3 da nossa confissão de fé, como Deus consegue, como Deus responde a nós através das nossas decisões, através do nosso querer, da nossa vontade. Como é que Deus faz cumprir o seu plano, que é imutável? Os seus decretos, que nós não temos a mínima ideia, por mais sábios que sejamos, o homem não consegue discernir os propósitos de Deus, mas diante da sua grandeza manifesta em nós pela própria natureza, pela conversão de almas rendidas ao Senhor Jesus, pelos frutos do Espírito descritos em Gálatas no capítulo 5, pela manifestação do seu amor por nós, nos mandando Jesus, pela sua providência que nunca nos desamparou, presente em nós e por nós, agindo de forma absoluta e soberana, esse Deus que é imutável. A confissão de fé, no capítulo 3, da seção 1, diz assim: dos eternos decretos de Deus, indicando que Deus ordenou livremente tudo quanto acontece, porém, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Nós somos frutos destas causas secundárias. Há um propósito em nós, há um propósito para nós que Deus nos outorgou. Deus não mudou, Deus não revogou os seus decretos, mas Ele os faz cumprir em Cristo Jesus para o nosso bem. Então, o livre-arbítrio foi perdido por Adão e Eva. Ele não se encontra mais em nós. E, para entendermos esta
situação, há uma palavra não muito conhecida por nós, mas ela precisa ser divulgada. A livre agência. Significa dizer que você somos livres, totalmente livres, para fazermos o que desejarmos fazer. Inclusive, você não é obrigado a estar aí assentado nos ouvindo. Você poderá até renegar a este convite, a esta posição. Você é livre para viajar, livre para comer, para dormir, ter os seus prazeres, como eu e você. Nós somos livres. É a livre agência. Mas esta livre agência, ela tem uma resposta aqui, que o apóstolo Paulo, carta a Tito, no capítulo 2, versículos 12 e 14, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu faço o que quero, o que desejo, o que está no meu coração, fazê-lo, porque eu sou um livre agente. Mas eu tenho responsabilidades. Como pastor da igreja, não faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo fazer, porque, como pastor, eu não sou um homem somente carnal, eu sou também espiritual. E você, minha ovelha, é uma pessoa que vive na carne e também no espírito. Nós comungamos de um mesmo sentimento. Precisamos cuidar de uma vida zelosa, de uma vida de santificação, de uma vida que glorifique o nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, o livre-arbítrio, a capacidade do homem fazer as suas escolhas morais, sempre voltadas com validade espiritual. Adão tinha o livre-arbítrio. Foi quebrado pela sua desobediência. O livre-arbítrio está escravizado, comprometido pelo pecado, a natureza humana inclinada para o mal. Fazer uma boa escolha, senão pela graça de Deus. Então, como é que nós concluímos aqui, entendendo a situação do livre-arbítrio? Há uma ilustração que nós anotamos, do reverendo Augusto Nicodemos, e, diante de outras colocações sobre o livre-arbítrio, ele nos trouxe uma ilustração que eu desejo trazer para a nossa reflexão. O livre-arbítrio, segundo ele, um carro desalinhado. Quem dirige sabe muito bem, se o carro está desalinhado, ele não permanece na mesma direção da pista. Vez por outra, temos que puxar a direção, porque senão ele vai sair da estrada. E ele vai realmente nos levar ao abismo. E o livre-arbítrio é como se esse carro que significa a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, estão desalinhadas, ou estivessem desalinhadas no exemplo do carro. O livre-arbítrio, ele faz com que eu busque a direção de Deus. Mas sou eu quem busco? Não, é Deus quem busca, é Deus quem puxa a nossa direção, é Deus que nos alinha, para que não saiamos do trilho, não saiamos da pista, não saiamos do caminho, andemos em retidão diante dele. Eu gostei muito desta ilustração. Então, é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Mas por que eu sou um carro desalinhado? Nós sabemos, a própria palavra de Deus
lá em Gênesis, diz que o desígnio do coração do homem é realmente mau. Olhando para o profeta Jeremias, diz que enganoso é o coração do homem. Olhamos para Jesus, Mateus 15, o coração do homem procede de maus desígnios. Olhemos para o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, em Gênesis, no capítulo 6, 5, nós temos os maus desígnios do nosso coração. Jeremias, enganoso é o coração, capítulo 17, versículo 9. Mateus 15, 19, do coração procede os maus desígnios. Inclusive, é citado no texto, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meus amados, que nós, com a nossa vontade, mesmo vigiada, que nós possamos nos colocar diante da soberana vontade de Deus. É a sua mão quem segura o caminhar de cada um de nós. É a mão de Deus que não permite cair. É a mão de Deus que nos conduz ao caminho triunfante da glória eterna em Cristo Jesus. Então, nós queremos, nesta manhã, deixarmos esta palavra para o meu amado e querido irmão, para que você possa realmente entender os assuntos que nós aqui trouxemos à luz do livre-arbítrio. E, repetindo como prometemos, primeiro, Deus criou o ser humano livre. Segundo, a queda anulou o poder da vontade do ser humano quanto a qualquer bem espiritual. Terceiro, a graça restauradora, parcialmente, é uma graça que liberta parcialmente a vontade do homem, a liberdade do homem. A vontade humana precisa estar sendo submetida à ação do Espírito Santo. E o quinto, último, somente na glória, a vontade do ser humano será plena e livre. Eu gostaria de encerrar esta exposição, que não é minha, é extraída da palavra de Deus, com o auxílio que nós tivemos e buscamos, e você pode buscá-lo na nossa confissão de fé. É um livro que precisa ser estudado por nós, irmãos. A nossa igreja é uma igreja reformada por isso, porque nós adotamos os princípios da nossa reforma, uma reforma que trouxe para nós a liberdade de examinarmos a palavra de Deus. Símbolos de fé, confissão de Westminster, os catecismos precisam ser estudados por nós, para que tenhamos uma vida alegre, uma vida dinâmica, uma vida de amor uns com os outros, e Deus opera, e Deus age, e Deus cuida, e Deus faz frutificar a obra que nós realizamos tão somente pela vontade soberana dele. Que esta lição do livre-arbítrio seja compreendida por nós, que sejamos, como somos, livres agentes. Podemos fazer o que desejamos fazer, mas tenhamos responsabilidade, porque um dia prestaremos contas a Deus. Deus irá nos chamar, cada um de nós pelo nosso nome, e estaremos ali ajoelhados perante o tribunal, tendo ao nosso lado Jesus, o nosso Salvador, estará ali advogando a nossa causa, e Ele, que é o meu Senhor, o meu Salvador, que eu o aceitei, que eu vivo pela fé, crendo nele, será o juiz da minha vida naquele dia, o juiz da sua existência também, o juiz da nossa igreja. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. No próximo domingo, teremos a lição de número 10, vocação eficaz, será trazida pelo reverendo Oswaldo, que estejamos acompanhando a exposição da palavra de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade.
Que Deus conforte o meu e o seu, o nosso coração. Que estejamos em oração, buscando a direção de Deus, que saiamos desta pandemia. Que Deus nos dê a alegria, a graça de retornarmos à sua casa, irmãos, com a palavra de Deus nas nossas mãos, no nosso coração, juntos, alegres, trabalhando para o bem do Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. E que Deus abençoe grandemente, ricamente a cada um de vós. Oremos. Eterno e bondoso Deus, reconhecemos, Pai, que somos pecadores, mas reconhecemos que temos a regeneração, um novo nascimento em Cristo Jesus, por ato, ó Deus, da tua infinita bondade, graça e misericórdia. Ó eterno Deus, que a tua palavra, viva e eficaz, continue sendo aplicada às nossas almas, que haja alegria em nós, contentamento, disposição, ó Deus, de amor, uns com os outros, com aqueles que nos cercam, com as nossas famílias. Abençoa, ó Pai, a família da tua igreja aqui neste lugar. Abençoa, ó Deus, o dia que nós comemoramos, o Dia das Mães. Que haja paz no seio das famílias da IPLS. Ó eterno Deus, que o teu Santo Espírito, Pai, trabalhe nos corações dos pais, das mamães, dos filhos, das famílias, enfim, ó Deus, que nós vivamos com alegria e que nós possamos aguardar com fé e esperança a volta triunfal e gloriosa do Senhor Jesus, porque, Senhor, naquele dia estaremos para sempre com Ele, vendo-o como Ele é, e sendo glorificados, porque seremos, como nos diz a Tua palavra, não neste corpo mortal, não neste corpo enfermo, não neste corpo de pecado, neste corpo de mentiras, Senhor, neste corpo de maledicências, mas transformados seremos pelo Teu poder para a Tua eterna glória. Ó Deus, enquanto isto não acontece, enquanto não há esta manifestação em nós, enquanto este dia, Senhor, não acontecer, que vivamos em paz, em amor, em alegria, olhando para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Te louvamos, te bendizemos pela oportunidade que temos de transmitirmos a Tua palavra. Que os corações, ó Pai, que receberam a Tua palavra, sejam, Senhor, contemplados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te bendizemos todas estas coisas, Senhor, estas bênçãos que Tu nos tens proporcionado. Te agradecemos e glorificamos o Teu nome, no nome de Jesus, o Senhor nosso, Salvador eterno, hoje e sempre. Amém.